E nesta terça-feira, líderes mundiais se reúnem em Nova York para mais uma edição da Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro, que está em Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II, seguirá para os Estados Unidos para participar deste evento. A gente fala mais sobre isso agora com Heródoto Barbeiro. Oi, Heródoto, boa noite para você. Fala para a gente quais temas devem aí tomar conta da conferência. Olá, Salsi. Rafa, olha, a Assembleia Geral da ONU, ela reabre na terceira terça-feira do mês de setembro. A terceira terça-feira do mês de setembro é amanhã. Então, todo ano ela abre exatamente nessa data. Muito bem. O primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU é o Brasil. E por que é o Brasil? Porque desde 1948, 46, da fundação da ONU, o Brasil foi o primeiro a discursar e se tornou tradição. Então, todo ano, veja que é uma coisa importante. O primeiro a discursar é o representante do Brasil. Houve uma época, Salsi, que os representantes do Brasil eram ministros das Relações Exteriores. Aí depois os presidentes descobriram que isso aí dava uma visibilidade imensa e passaram eles mesmo fazer discurso lá na Assembleia da ONU. Por isso, o presidente Bolsonaro está para fazer o discurso, então, amanhã, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas aonde é que a coisa pega? Na Ucrânia. Por que razão? Porque, lógico, o mundo inteiro está de olho naquilo que os russos chamam de operação militar especial, e o resto do mundo diz que é uma invasão, e certamente o presidente da Ucrânia, o Zelensky, vai estar lá. E ele vai contar coisas horrorosas. Ele vai contar, por exemplo, que uma segunda localidade lá foi encontrada mais de 500 corpos, e provavelmente eles são vítimas de um genocídio praticado pelos russos, uma vez que os mortos apresentam sinais de tortura, estavam com as mãos amarradas para trás e colocados em covas rasas. Bom, vai ser dito? Vai. Agora, e o outro lado? O outro lado também deve mandar para lá o presidente Putin. Aliás, o presidente Putin, mais o presidente da Belarus, mais o presidente do Myanmar, que é um ditador, eles foram barrados no féretro, foram barrados lá no enterro da Rainha Elizabeth. Eles não foram convidados para ir para lá. E agora vão estar também numa situação um pouco constrangedora. Com a primeira-ministra, a ministra Liz Truss, vai estar também na ONU, vai sobrar também para ele. E o Biden também vai bater na Rússia. Agora, um tema que é um tema também que vai permear todo mundo a partir de amanhã, é a preocupação de que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia possa caminhar em direção à utilização de armas nucleares táticas. O que é isso? São armas nucleares de pequeno porte, mas com grande poder de destruição que os russos podem usar. Não vamos esquecer que, num momento como este, o exército russo sofreu algumas derrotas e os ucranianos avançaram em cima de territórios que os russos haviam tomado. Aliás, hoje foi inclusive divulgado que o Rio, que estava na mão dos russos, foi perdido para os ucranianos e isso certamente vai ser dito também na ONU. Então, eu acho que nós vamos ter que ficar de olho nessa Assembleia Geral, porque não é só no primeiro dia, não. Os ministros vão falar no primeiro dia, segundo, é uma fila enorme para falar. Começam com alguns amanhã, mas isso vai depois, quinta, sexta, sábado e na semana que vem. Então, não vai faltar assunto nessa reunião da ONU. Sem dúvida, eu estava acompanhando, inclusive, uma entrevista do presidente brasileiro, ele falando que possivelmente um dos temas que ele vai tocar será a preservação do meio ambiente. Diz que o Brasil, no levantamento realizado por ele e também pela equipe, é um dos países que mais consegue gerar um nível alto de preservação, numa comparação que ele vai fazendo com outros países. Mas amanhã a gente vai estar de olho, acompanhando de fato o que vai ser dito, quais aspectos que vão compor esse discurso que é super importante, principalmente num ano como esse, né? Exatamente. Se for o mesmo diapasão do ano passado, o ano passado, ao invés de falar para o público externo, ele falou para o público interno, falou para os brasileiros. Mas é provável o seguinte, diante da situação econômica ruim dos Estados Unidos, ruim da Europa e da situação de melhoria econômica do Brasil, ele poderá falar para fora numa tentativa de atrair mais investidores estrangeiros que têm chegado nessas últimas semanas, principalmente na Bolsa de Valores de São Paulo, que tem fechado em alta e o dólar tem fechado em queda. Sem dúvida. Heródoto, uma ótima noite. Amanhã a gente conversa para dar uma analisada mais uma vez do que de fato foi dito. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até.